Olá! Retomamos nossos estudos sobre a história do Brasil colonial. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal dessa aula são as invasões estrangeiras no Brasil durante o período colonial. Serão apresentadas as principais nações interessadas em explorar o nosso território e as medidas da coroa portuguesa em combatê-las. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema da nossa aula. Observe o mapa do Brasil colonial. Ele aponta o meridiano imaginário criado pelo Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras no Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Várias nações estrangeiras contestaram a validade desse tratado entre os países católicos. Os Estados nacionais europeus, como Inglaterra, França e Holanda, por adotarem doutrinas religiosas protestantes, negavam a arbitrariedade do papado na divisão do novo território. Interessado nos recursos naturais e no potencial mineral da América, esses países organizaram esquadras com o objetivo de reivindicar seus direitos em nome de seus monarcas. As expedições militares portuguesas enfrentaram corsários holandeses, ingleses e franceses interessados na extração do pau-brasil. O governo inglês jamais admitiu a participação no financiamento de expedições marítimas para o comércio da madeira. Apesar dos navios adotarem a bandeira inglesa em nosso litoral, os monarcas acusavam capitães dessas embarcações de desertores da marinha ou piratas, para não gerarem conflitos diplomáticos entre as duas nações. Ao contrário dos franceses, os ataques ingleses limitavam-se a saques em portos brasileiros e a pilhagens de cargas de açúcar e revendê-las na Europa. Os franceses fundaram na costa do Rio de Janeiro, em 1555, um forte na Baía de Guanabara e a colônia da França Antártica. Fizeram alianças com os povos tupinambás e outras nações indígenas. Esta união de forças de nativos contra os portugueses e favoráveis aos franceses ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios. Somente em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, com o objetivo de retomar o território dos franceses. A ação dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta colaborou na pacificação dos indígenas da região, fazendo que ocorresse o término da Confederação dos Tamoios e a retirada da ajuda aos franceses. Em 1567, os franceses foram expulsos da região. Desalojados do Rio de Janeiro, os franceses tentaram estabelecer no litoral norte e nordeste do Brasil. Foi na luta contra eles que teve início um povoamento da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Pará, do Ceará e do Maranhão. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão e fundaram a França Equinocial. Formaram a cidade de São Luís, que recebeu esse nome em homenagem ao rei francês, Luís XIII. A retomada do território pelos portugueses ocorreu em 1615, quando a coroa lusitana incentiva a exploração das drogas do sertão na região. Observe o mapa a seguir. Ele representa o território sob os domínios de Filipe II durante a União Ibérica. Em 1578, ocupava o trono português Dom Sebastião,
último monarca da dinastia de Avis. O rei desapareceu em uma expedição no Marrocos. Sem herdeiros, o governo de Portugal foi ocupado por um regente, o cardeal Dom Henrique. Filipe II, rei da Espanha, achou-se no direito de reivindicar o trono português, pois era neto de Dom Manuel, que organizou a expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele reuniu tropas e invadiu Portugal. Foi apoiado inclusive por cortesãos lusitanos. Portugal saiu prejudicado da União Ibérica, perdeu colônias na África e na Ásia, e declarou guerra a franceses e holandeses, inimigos comuns ao rei da Espanha. No Brasil, as atividades comerciais holandeses foram proibidas. Observe o mapa histórico em sua tela. Ele representa a região do Nordeste brasileiro invadido pelos holandeses. A Holanda iniciou seu processo de independência da Espanha durante o reinado de Filipe II. O motivo da separação da Holanda foi a intolerância religiosa de Filipe II, que era católico, e substituiu governantes nativos por administradores espanhóis. Os espanhóis proibiram os portos portugueses de comercializarem seus artigos com os holandeses, inclusive o açúcar produzido no Brasil. Observe a pintura em sua tela. Trata-se do retrato do conde Maurício de Nassau. Para consolidar a conquista holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais nomeou como governador das terras holandesas no Brasil o conde Maurício de Nassau. Ele estabeleceu boas relações com os senhores de engenho da região. Nassau proibiu a agiotagem por agentes holandeses, financiou a reconstrução dos engenhos destruídos durante a invasão a Pernambuco, diminuiu os tributos, permitiu maior liberdade na venda do açúcar, garantiu a liberdade religiosa aos cristãos. Maurício de Nassau também promoveu reformas na cidade de Recife. Observe o organograma. Ele apresenta as principais invasões estrangeiras no território brasileiro. Um mapa ao lado reúne os principais fatos históricos organizados cronologicamente como uma linha do tempo. Produza um resumo com as informações contidas no organograma e no mapa histórico. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!